Ministro Fábio Faria, tá me escutando? Estou escutando, BG. Tá me assistindo aí, direto de Brasília? Estou assistindo. Então, Boa tarde a todos. primeira satisfação. Boa tarde, Luciano Kleber também, Mariana Vieira, Bruno Araújo e a todos os ouvintes da 96. Boa tarde, ministro. Ministro, o senhor assumiu o cargo há 40 dias aproximadamente. Nesses 40 dias, coincidentemente, da sua ida para o Ministério das Comunicações, houve uma mudança de postura do presidente muito grande, principalmente naquela parada do cercadinho, onde ele criava uma crise por dia institucional. Qual o seu papel nisto aí? Então, nós começamos a trabalhar aqui no Ministério, como você falou, cerca de 40 dias, e logo no discurso eu propus um armistício, né, uma pacificação nacional, mas que ela acontecesse em relação a todos os poderes, em relação à imprensa, em relação ao presidente, que cada um fizesse a sua própria autocrítica, porque quem mais perde nessas brigas é o presidente, é o governo, porque o governo precisa de paz para governar. Eu dizia muito para o presidente, eu falava, presidente, só é interessante o conflito quando o governo não tem o que mostrar, que aí você vai para a briga, vai para o confronto, mas o governo tem muita coisa, tem muitas realizações, muitas entregas, tem vários ministros que estão trabalhando muito e tendo que mostrar para a população, só que o que não está chegando, porque o que está chegando são as famosas aí crises das duas palavras, né, ali que muitas vezes você fala ali uma hora, arranca duas palavras e aquele tema fica durante um dia, 2, 3, até por semanas, dominando a pauta. Então, todos abandonaram isso. Hoje existe esse clima que está muito mais ameno, está muito melhor. O brasileiro está feliz com isso e todos também. Essa mudança do presidente, o senhor confia que ela seja permanente? Ele vai se controlar ou é momentânea, ministro? Não, isso já mudou, porque isso veio dele, não é uma decisão minha. Isso aí ele já vinha conversando com várias pessoas, só que você tem que entender que um presidente da República, ele é cercado por muita gente, ele tem vários ministros, tem muitos conselheiros. Nós vínhamos de um governo, 14 anos de governo de esquerda, que teve uma certa, ali uma transição com o governo Temer, mas a mudança muito grande em relação à política que vinha sendo protagonizada no Brasil e depois com o presidente Jair Bolsonaro. Então, o governo começou com muitos conflitos em várias áreas, né? Então, as pessoas estavam também vindo de uma campanha polarizada. Ministro. E essa polarização continuou. Só para concluir, então, não significa que ele está refluindo nas bandeiras de campanha dele, muito menos, e que ele também, em nenhum momento, ele vai se pronunciar. Eu acho que terão brigas que irão ocorrer, mas não ficar caindo nessa discussão do dia a dia sem um motivo comum. Agora, se tiver um fato relevante, óbvio que ele vai se pronunciar, ele é presidente da República. Ministro, o senhor está numa pasta que tem 3 fundamentais projetos e autarquias para privatização e para implementação em 2021. É o 5G, a implementação do 5G no Brasil, e a tão propalada privatização dos Correios e da Telebrás. Inclusive, o ministro Salim Mata disse que está afinado com o senhor, a imprensa andou dizendo que vocês andaram batendo cabeça. Como é que andam aí esse projeto da privatização dos Correios e da Telebrás e que pé está a implementação do 5G no Brasil? Então, vamos começar por Correios. Correios está sendo contratado uma consultoria do BNDES, já estão na fase de licitação. A consultoria ficando pronta, volta para o Ministério, eles dão os parâmetros e as diretrizes que nós iremos implementar e vai para o Congresso. Aí eu vou fazer o meu trabalho lá dentro com os congressistas, né, com a Câmara e com o Senado, porque é uma empresa que tem 98 mil funcionários, que entrega carta no interior do Rio Grande do Norte, do interior do Piauí, do interior do Rio Grande do Sul. Então, nós teremos os players que vão, consequentemente, disputar essa privatização para a compra dos Correios, mas que quem vai estabelecer esses critérios é o Congresso Nacional
e os órgãos reguladores. Então, os Correios vai vir nesse sentido. A Telebrás está mais avançada, porque o estudo já foi pronto, já foi feito, está quase pronto. No dia 15 de agosto vão me mostrar o estudo da privatização da Telebrás, que nós iremos também enviar para a Câmara. Em relação ao 5G, BG, isso é um tema muito mais complexo, porque precisa que seja feito estudos de campo, e é um tema global, que está acontecendo em vários países. Junto com o 5G não é só a transformação da internet, não é só o aumento de velocidade. Novas profissões surgirão com o 5G. Então é um tema nacional, altamente relevante, e que com certeza ficará e dominará a pauta do ano de 2021, esse assunto. Nós estamos prevendo que esse leilão aconteça no final do primeiro semestre do ano que vem. Essa polêmica da Highway participar, não participar, devido à ligação da empresa com o governo chinês, o veto americano de alguns países da Europa à empresa, qual a avaliação do senhor? Ou do governo Bolsonaro? Esse é um tema que não cabe ao Ministério fazer. Eu já tenho respondido em relação a isso, porque o que é que eu tenho que fazer? Eu vou buscar, conversar com todos os players interessados, os grupos, né? Tem a Huawei, tem a Ericsson, tem a Nokia. Eu vou ter que conversar com eles já estão solicitando audiência, depois eu quero em loco também fazer umas viagens quando passar a pandemia para tentar ver de perto, saber o que é que eles estão interessados em investir no Brasil, ver a questão da transparência, ver todos os critérios técnicos que eu considero relevante e levar para o presidente, porque se você quisesse que o ministro das Comunicações decidisse quem fosse, qual empresa de 5G viria para o Brasil, isso não caberia a mim, até porque eu sou escolhido pelo presidente, eu sou o ministro das Comunicações e eu sei o meu tamanho. Isso é um tema que é muito maior do que o Ministério das Comunicações, ele extrapola todas as nossas barreiras aqui. Então o presidente Jair Bolsonaro, quando eu vou subsidiá-lo para que ele possa tomar a melhor decisão e ele decidir. Então esse tema de geopolítica, enfim, vai ser tratado, se for tratado, não será aqui no Ministério. Não cabe a mim fazer esse tipo de manifestação, mas vai ser, como eu já disse, uma escolha 100% do presidente. Então o presidente vai escolher, vai optar. Ministro, a Petrobras confirmou ontem que, através de uma agência, foram feitos 2 milhões de anúncios em perfis fakes distribuídos aí sem controle. O governo Bolsonaro também foi acusado dessa prática de, através do Google, colocar dinheiro privado em publicidades em perfis que não tinham comprovação do que se veicula. Qual a avaliação do senhor sobre isso? E o senhor está apurando essa situação? Estamos sim, conversando com o TCU. Isso é a famosa mídia programática. Isso aconteceu antes, né, da minha entrada aqui como ministro, mas a SECOM hoje faz parte do Ministério. O que é que acontece, BG? O governo vai investir 2 milhões em mídia de internet. Ele contrata o Google e o próprio Google faz a distribuição em relação aos sites. Quando isso aconteceu, a SECOM contrata a agência paga o Google e o Google que faz essa distribuição. E foram vistos lá que tinham perfis que postavam fake news, enfim, o TCU entrou com isso, bateu em cima desse tema, esse tema está sendo discutido, já foi mostrado para o TCU que o Google que fez essa distribuição aleatória, não foi o governo que escolheu o site A, B, C ou D. Nós estamos já revendo isso, inclusive eu estou trabalhando em consonância com o TCU. As agências já estão se pronunciando também e o próprio Google. Então esse assunto é um assunto que no primeiro momento as pessoas achavam que o governo, né, que a Secretaria de Comunicação que teria feito essa distribuição e que não foi. Isso já está sendo estudado profundamente com o TCU para que não volte a ocorrer, que ele crie restrições, parâmetros, que a gente faça juntos uma espécie de TAC, né? Mas não é TAC, mais ou menos um acordo entre governo federal e TCU, e eu estou trabalhando isso com o senador Vital, que é o relator do Ministério das Comunicações.
Ministro, apareceu uma conotação nova nos últimos dias em Brasília, né? Uma crise política na base do governo. O senhor é um deputado experiente, de 4º mandato, flutua bem aí entre todas as áreas, mas uma disputa para a presidência da Câmara, ainda o ano que vem, coloca em xeque a base do presidente Bolsonaro. Todos os atores do governo têm dito que isso não procede, que não está em disputa a presidência da Câmara, mas, de fato, uma manobra do presidente Rodrigo Maia tirou alguns partidos do Centrão numa forma de isolar o líder Arthur Lira. Qual a sua opinião, qual a sua posição, como é que o senhor está vendo essa situação? Primeiro que isso não compete aqui ao Ministério, né? Isso é o Ministério da Articulação Política, que o ministro Ramos tem feito bem esse trabalho. Inclusive, hoje eu já vi na mídia que ele chamou o líder do PMDB, chamou o líder do DEM para dialogar, e eles já mostraram que isso nada tem a ver com a agenda do governo na Câmara. O acordo continua feito, isso óbvio que tem por pano de fundo, tem a eleição do presidente da Câmara. Alguns partidos e líderes partidários querem ter o apoio tanto do presidente da República como do presidente Rodrigo Maia. O presidente Rodrigo Maia também, alguns falam que ele também teria o interesse de disputar a reeleição, mas isso teria que passar ou por uma PEC ou por uma avaliação do Supremo, então não cabe somente a ele isso. Então qualquer tipo de jogo político que acontece muitas vezes tem um tema que está por trás, que a gente que está há muito tempo no Congresso consegue ter uma leitura. Isso não foi nada contra o governo, nem foi nada contra o Arthur Lira. Ali foi uma disputa. O MDB, o líder Baleia Rossi, tem interesse em ser candidato a presidente da Câmara, todos sabem, e ele pode ter feito ali um gesto com o DEM, um gesto com o Rodrigo Maia, para tentar se escalar, para poder ser um candidato que tem o apoio do presidente Rodrigo Maia. Não vejo que isso foi contra o governo, isso eu tenho certeza que não ocorreu. Isso foi mais como você falou, esse assunto tem ligação total com 1º de fevereiro de 2021. Bruno Araújo. Boa tarde, ministro. Eu tenho duas perguntas basicamente para fazer para o senhor. A primeira delas é em relação às verbas de publicidade destinadas à TV. Originalmente elas foram definidas pela SECOM e a gente viu que a Rede Globo, por exemplo, que é a emissora de TV aberta com maior audiência, proporcionalmente passou a receber menos do que SBT, Rede Record e outras emissoras. Isso, de certa forma, não fere o princípio básico da administração pública de impessoalidade, de eficiência, e você botar mais dinheiro naquilo que dá menos retorno em termos de imagem para o governo? Bruno, isso foi o meu primeiro ponto antes de assumir. Eu já tinha dito que eu ia fazer um acordo com o TCU e estabelecer os parâmetros em relação ao share de audiência, e a gente ia ter um range ali que a gente podia, em relação ao desconto que cada emissora desse, e que a gente poderia, por exemplo, uma emissora que dá X de audiência, ela pode, se ela der um desconto maior, ela pode ter um alcance que aumenta aí 10, 20, 30%, ou que caia no máximo 10, 20, 30%. O ministro Vital já propôs fazer uma webconferência com todos os veículos e comigo, e a gente já está realizando esse tipo de diálogo. O TCU disse que no máximo em 15 dias nos dará a proposta deles, e isso eu tenho certeza como é que isso vai acontecer? Eu não vou assinar nada até que todas as emissoras assinem esse acordo, porque tudo que sair daqui do Ministério eu quero que saia com transparência e ao invés de ser questionado pelo TCU, não, eu quero que antes o TCU ele consiga opinar. Então isso eu estou totalmente tranquilo em relação a isso, porque a gente está trabalhando. O ministro Bruno Dantas também tem nos ajudado em relação a isso. E o princípio da economicidade. Então, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver também questão de descontos, alguém que pode falar, um testemunhal do apresentador, enfim, tudo isso vai ser colocado para as emissoras, e todas
com certeza, até que elas se entendam e concordem junto com o TCU, até então, para a gente liberar essas verbas e que não tenha nenhum tipo de questionamento. Globo, Record, Band e Rede TV devem passar no ano de 2022 por esse processo de renovação de concessões. E o presidente já tinha feito referência direta à Rede Globo sobre a forma como essa concessão poderia acontecer ou não. Como é que o senhor avalia? Essa questão política pode pesar nesse processo de renovação das concessões das TVs abertas, o ministro? Bruno, você falou o quê? Globo, Record e Rede TV? Globo, Record, Band e Rede TV, que teriam algumas praças, as principais não praças procede. delas. Só a Globo tem. Renovação para 2022? Só a Globo. E como vai ser feito? Pode pesar essa questão política? Não tem questão política em renovação de emissora. Isso é 100% técnica. Não existe política. Fora de cogitação. Isso não existe, essa possibilidade. Nem tem essas outras emissoras como o senhor citou. Essa informação não procede. Uma última pergunta, só para finalizar, para passar para os colegas. De todas as dificuldades que o senhor encontrou na chegada ao Ministério, essa questão que circula do gabinete do ódio teria sido a mais difícil de administrar, ministro? Não, eu já tenho falado abertamente sobre isso. Eu sou contra ficar rotulando as pessoas, entendeu? Eu disse isso essa semana, se tem um gabinete do ódio no Palácio, tem 513 na Câmara e tem 81 no Senado. Porque todo deputado federal, deputado estadual, vereador, prefeito, governador, presidente, tem um assessor que cuida de internet. E muitas vezes nós recebemos ataques diários. Nós políticos, agentes públicos, recebemos. E a gente também, muitas vezes, a gente contra-ataca e ali pode ser acusado de que você está destinando ódio, enfim. Mas isso não existe, porque vocês que trabalham com redes sociais, vocês sabem que não dá para você criar uma tag, por exemplo, para que não tenha convergência na internet e que ela estoure, que ela exploda. Isso não acontece. Vamos colocar aqui BG presidente 22. Ela só vai convergir se tiver aderência. Bruno Araújo, prefeito 2020. Não dá para você ter uma voz de comando que você faça isso acontecer ou não. Então, isso você vê nas notícias, nos posts. Às vezes você posta alguma coisa e que ela tem uma grande repercussão, porque ela tem aderência, e você posta outra coisa que você acha que vai repercutir e não tem. Por quê? Porque a internet ela é muito orgânica. Ministro. Ela não tem como você comandar a internet. Não existe um gabinete do ódio que comanda. Isso é totalmente utopia. Luciano Kleber vai fazer a próxima pergunta. Ministro, antes de mais nada, eu gostaria de lhe parabenizar pela serenidade das suas últimas entrevistas, em particular uma que o senhor concedeu há aproximadamente 10 dias ao jornal o Globo, onde o senhor exatamente coloca essa posição que o senhor tem defendido de armistício dentro do governo. Parabéns pela postura e pela serenidade. Ministro, obrigado. Eu queria lhe questionar, eu sei que não é, obviamente, da sua parte o tema em si, mas eu queria falar sobre a forma como o governo está se comunicando, e aí acredito que isso deva estar passando pelo senhor, no que diz respeito à reforma tributária. O ministro Paulo Guedes parece ter decidido enviar a proposta ao Congresso em fatias, e ele tem evitado temas mais polêmicos. De uma maneira geral, os especialistas dizem que discutir toda a reforma de uma maneira macro facilitaria os entendimentos, mas, por outro lado, se questiona se esse aprofundamento, por exemplo, sobre os impostos de competência dos estados e municípios, não estaria sendo freado por conveniência política. A pergunta é, na sua opinião, essa estratégia de fatiar o envio da reforma tributária é acertada? Isso é uma estratégia da área econômica do governo. O ministro Paulo Guedes tem o nosso apoio total. Nós já vimos ano passado a aprovação da Previdência, claro, com apoio do Congresso Nacional, mas que teve um papel fundamental do governo também. Liberdade econômica, agora o marco do saneamento. Então, se tem uma área que está funcionando bem no governo,
é a área econômica. Nós estamos atravessando uma pandemia e pode ter certeza, Luciano, que o Brasil ganhará vários prêmios em relação à atuação da área econômica durante o Covid. O Banco Central está competindo, está disputando, talvez ele seja considerado o melhor banco central que atuou durante a pandemia. Ninguém pode falar que não existe dinheiro nos governos estaduais, não existe dinheiro nos governos municipais. As empresas receberam ajuda, você vê agora o desemprego, que nós estávamos prevendo que fosse crescer abruptamente, ele não teve esse crescimento, porque o governo socorreu. Então, assim, a área econômica do governo, ela funciona. E o ministro Paulo Guedes, ele mandou fatiada, disse que já está mandando de novo. Nós temos aqui uma teoria aqui no Congresso que diz: reforma boa é aquela que é aprovada. Só que nós fugimos disso na reforma da Previdência. Nós votamos uma reforma macro, uma reforma grande, quase como ela veio. Muitas vezes ela vem menor e o Congresso engrossa, e muitas vezes ela vem complexa e o Congresso diminui o tamanho dela. Então, só dá para a gente saber o que vai sair da reforma depois que tiver uma ampla discussão no Congresso Nacional. Mas o importante é que Paulo Guedes e Rodrigo Maia estão conversando. Eu participei já de 2 conversas nas últimas 2 quartas-feiras. Muito por Então eles estão sua. já conversando diariamente por telefone. Isso é o principal. Ministro, é o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o ministro da Economia se entenderem antes de enviar o projeto. essa intervenção foi o senhor que fez entre Paulo Guedes e Rodrigo Maia? Era isso que eu ia questionar também. O que tem se dito é que o senhor tem sido esse elo aí, principalmente entre Rodrigo Maia e Paulo Guedes, mas também envolvendo o Davi Alcolumbre. Isso procede e tem sido realmente muito difícil essa interlocução? Não, eles estão bem. Eles, assim, a conversa dos dois flui. Lógico que cada um tem o seu papel. Rodrigo Maia é presidente da Câmara já há 5 anos, ele é economista. O ministro Paulo Guedes também tem um grande ministério, praticamente 6 ministérios em um. E é importante essa interação dos dois, essa sinergia. Eu participei dos 2 encontros, eu tenho uma relação boa com o Rodrigo Maia, eu tenho conversado muito também com o ministro Paulo Guedes. O nosso ministério guarda-chuva tem muita sinergia, né? Correios, Telebrás, EBC, lá com o Ministério da Economia. E eu fiz isso que é o normal. A gente sempre, quando acha que 2 pessoas desse nível, né, desse tamanho, elas estão sem conversar, a gente coloca os 2 para conversar, mas eles se entendem naturalmente. Eu acredito que eles já estão tendo esse contato diário, que não vai precisar mais ninguém que faça o famoso encontro, né, o namoro. Ministro. Eles já estão namorando já. Mariana Vieira vai fazer a próxima pergunta ao senhor. Ministro, são 2 perguntas em uma aqui. Eu queria saber do senhor, a postura do presidente Bolsonaro foi bastante criticada em relação à comunicação com a imprensa e o comportamento do presidente também diante da pandemia, quando no início ele tentou minimizar essa situação, e agora a crítica é com a excessiva propaganda da cloroquina. Eu queria sua avaliação sobre isso. E também os apoiadores do presidente Bolsonaro acreditam numa perseguição, especialmente da Rede Globo. O senhor também acredita nisso? Mariana, você fez 3 em 1, né? Falou que ia fazer 2, fez 3. Então, deixa eu anotar aqui. Você falou primeiro... Não, a postura do presidente no início da pandemia foi muito criticada, inclusive pela imprensa, na tentativa dele de amenizar a situação, chamando de gripezinha. Agora, a crítica é pela excessiva propaganda da cloroquina que ele tem feito, né? Eu queria saber sua avaliação sobre isso e, principalmente, também os apoiadores de Bolsonaro, em sua maioria, acreditam numa perseguição da imprensa, a figura do presidente, especialmente uma perseguição da Rede Globo. O senhor acredita nisso? Mariana, eu acredito no que eu vejo. Né? Eu não gosto de acreditar na primeira informação, gosto de checar. Mas, em primeiro lugar, o presidente Bolsonaro, ele é muito verdadeiro. Você não consegue fazer com que ele fale algo que ele não acredite. Então, isso o povo brasileiro reconhece isso, sabe, muitas vezes ele acerta, também erra, como qualquer pessoa. Ele sempre disse
muita gente pode contestar a forma como ele falou, mas ele sempre disse que o remédio não podia ser pior, mais danoso que a própria doença, que nós teríamos duas grandes ondas, né? Que nós teríamos o problema da saúde e o problema da economia. E ele foi muito criticado pela forma como ele falou, mas ele manteve o mesmo discurso até agora. Você não viu ele recuar em nem um minuto. Em nem um minuto ele recuou. A questão da cloroquina politizou. Politizou aqui, politizou nos Estados Unidos. Se ele tivesse defendido a ivermectina, ninguém falaria em cloroquina, ia estar falando só em ivermectina. Se ele tivesse defendido a azitromicina, ninguém falaria nisso. Então, assim, as pessoas, o mais importante é que ele deixa claro, olha, ele ficou doente, ele deixa claro, olha, não tem ainda nenhum critério técnico, nenhum estudo científico que diga que tem a cura, ele sabe disso, ele não está falando que tome que você vai ficar curado. Mas as pessoas que estão se tratando, estão tomando azitromicina, estão tomando anticoagulante, alguns, é só perguntar aos médicos, se você faça uma entrevista aí com todos os médicos de Natal que pegaram o Covid, pergunte a eles quantos tomaram cloroquina, você vai se assustar, entendeu? Meu pai teve Covid e tomou cloroquina, entendeu? Agora, muita gente tem em casa, agora, como o Bolsonaro falou que é bom o remédio, aí quem é contra ele diz que o remédio não presta. Mas o senhor então, eu acho que essa discussão é boba, assim, eu acho que todo mundo toma vitamina C, tá tomando zinco, tá se cuidando, tá tomando glutamina, assim, todo mundo sabe que nada disso é a cura, mas cada um está tentando melhorar a imunidade, enfim, todo mundo... o principal ponto... Eu não acho legal politizar, entendeu? Ministro, quando politiza é muito ruim. O principal ponto que eu queria saber é se o senhor realmente acredita que há uma perseguição, especialmente da Globo, havia uma perseguição, especialmente da Rede Globo, à figura do presidente Bolsonaro. Eu não gosto de teoria de perseguição, de conspiração. Eu não acho. Eu acho que a Globo converge com o presidente Bolsonaro na pauta liberal. Convergiu, a imprensa inteira convergiu o ano passado na reforma da Previdência. Eu acho que eles vão estar juntos na reforma tributária, na administrativa, em vários projetos importantes, e eles vão divergir na pauta conservadora, como alguns veículos. O Rodrigo Maia, por exemplo, ele é a mesma coisa. E o bolsonarismo está começando a perceber isso, que assim, é normal você ter esse tipo de conflito. Muitas vezes, porque o Bolsonaro foi eleito com a pauta conservadora e liberal. E essa pauta venceu as eleições e acabou. Como Fátima Bezerra aí ganhou as eleições com a pauta dela. Então, não adianta você querer que ela não paute o que ela defendeu, é um direito dela. Defender os sindicatos, os movimentos sociais. Agora, ela vai precisar de aprovar na Assembleia. Na Assembleia, os deputados foram eleitos também com voto popular. Eles têm o direito de ir em conta, do mesmo jeito a Câmara. E as pessoas, como a campanha foi muito dividida, os deputados e senadores, que se colocavam contra algum projeto que o presidente Bolsonaro apresentava, eles eram vistos como um inimigo daquele projeto e começava ali a briga nas redes sociais. E a briga é para ser aonde? No parlamento. Ministro. E o governo não pode aprovar por decreto, tem que ter maioria. Então, o Bolsonaro precisa ter maioria no Congresso. É importante que ele consiga aprovar os projetos que ele defendeu, que as pessoas votaram nele por isso. Ministro, vamos vir para o Rio Grande do Norte. Qual a avaliação que o senhor faz do pleito deste ano? O senhor vinha tendo uma postura muito forte de oposição à governadora do estado, sempre lembrando as ações do governo federal. Inclusive chegou a criticá-la por ela ter tido uma postura de não reconhecer o envio de verba e algumas atitudes do governo e levar como se fosse dela. Qual a avaliação que o senhor faz disso? E qual a perspectiva? O senhor tem candidato a prefeito de Natal? O partido do senhor vai ter candidato a prefeito de Natal? Bolsonaro vai ter candidato a prefeito de Natal? Primeiro, em relação a Fátima, a governadora, eu sempre bati na falta de coerência dela. Eu não batia no que vinha acontecendo com o governo. Eu nunca fiquei entrando quando tinha alguma morte, nos finais de semana que tinha muitos assaltos, sequestros, eu nunca entrei nessa pauta. Eu entrava quando ela
prometia ao longo da sua vida inteira um tema e ela sentada na cadeira fazia diferente, como é agora a questão da reforma da Previdência, a PEC do teto, que ela chamou de PEC da morte. Você vê ela caminhando, tem um vídeo dela muito famoso, ela falando mal sobre a reforma da Previdência, agora está defendendo uma coisa que ela sempre bateu. Então, eu sempre peguei nessa falta de coerência, eu cobrava coerência dela, porque nós sabíamos como era ela, como parlamentar aqui de oposição ao nível federal e como oposição a nível local, como ela se portava com os governos que ela não fazia parte. Então, sempre tratei desse tema, eu nunca entrei na oposição por oposição, eu fazia em relação a esse nível. E em relação à prefeitura, eu tô na pasta aqui, cuidando de uma área muito importante, eu tenho muitos desafios aqui, eu não vou me envolver na campanha municipal, até porque nem caberia isso a mim. Quem está trabalhando com o presidente Bolsonaro, como ministro dele, nós temos aqui uma pauta nacional a ser tratada. Obviamente que o Rio Grande do Norte é meu estado e eu tenho acompanhado todos os temas, mas eu não sairei da função que eu estou agora no momento, não me ausentarei da função de ministro, eu tirarei algum tipo de licença para cuidar da campanha municipal. Em algum momento, obviamente, eu terei um candidato ou não, mas não faz parte não está no meu radar a eleição municipal. Ministro, último assunto para encerrarmos. Nós corremos o risco, ministro, de ficar sem aeroporto. A verdade é esta. Porque a operadora do aeroporto já disse que não aguenta mais, que quer entregar de todas as formas. Cada dia que passa, perdemos mais ativos, perdemos mais voos. O senhor, como ministro, tem acompanhado isto, a bancada federal tem acompanhado isso. Qual é o olhar do governo federal para esse problema grave que nós passamos? O ministro Tarcísio, inclusive, está marcando uma agenda para ir para aí. Porque o operador do aeroporto, ele tinha dito que não ia abandonar a operação até que tivesse um novo vencedor, e agora mudou. Não sei se isso é real, mas eu li na imprensa que eles estavam ameaçando, inclusive, abandonar a operação. Fico muito triste e lamento o que tem acontecido com o turismo no nosso estado, né? Ele vinha crescendo muito, o turismo em Natal, nas praias, o turismo no interior também. O turismo do Rio Grande do Norte vinha num momento muito bom e agora está caindo muito. Eu tenho conversado muito com as pessoas, fiz algumas lives, fiz alguns Zooms, muito antes de assumir o ministério, inclusive falei com o ministro do turismo para a gente fazer uma agenda em conjunto aí, porque eles estão perdidos, estão muito preocupados, não tem incentivo nenhum do governo estadual. Aliás, todos os incentivos, todas as ajudas que chegaram para o Covid em relação às empresas, 100% foram do governo federal. Inclusive, às vezes, quando eu critico, é porque às vezes eu tenho vergonha. O auxílio de R$600, por exemplo, que chegou e está mantendo a economia do Brasil funcionando. A governadora aí, na época, fez um post no Twitter dela, nas redes sociais, no Instagram, como se fosse do governo do estado. Isso nos envergonha, entendeu? Assim, dá um pouco não é nem raiva, é mais uma vergonha, porque é tão simples você ser grato, você agradecer, né? Você dizer, olha, obrigado. E o Estado está precisando dessa transparência. Cadê esse volume todo de dinheiro que chegou aí? Porque não está sendo usado? Será que está sendo guardado para pagar folha, para outros fins? Entendeu? Então isso cabe aí os deputados estaduais, né? Também os órgãos de fiscalização, para fazer esse tipo de controle, porque estamos no meio de uma pandemia e tem muitos recursos chegando nos estados e nós queremos transparência em relação a isso. Ministro, então, fica aqui esse meu recado, porque eu tenho acompanhado os números diariamente pela função que eu estou aqui ocupando, e eu fico impressionado com a quantidade de recursos que está indo para o estado. Eu recebi o prefeito de Nízia Floresta, por exemplo. Ele disse, Fábio, eu estou com 4.800.000 na conta e eu não tenho nem hospital lá, porque as pessoas vão para Natal, eu não tenho o que fazer com esse dinheiro. Eu vou usar, assim, praticamente eu vou ter isso para pagar 3 folhas minhas. E fora isso, só em Nízia Floresta, por mês tem
4 milhões chegando para as pessoas com essa ajuda dos R$600. Assim, a gente nunca viveu esse momento, tem muito dinheiro chegando. Então isso era para estar sendo transformado em recursos, em obras, em hospitais de campanha, enfim, sei lá, em benefícios para a população para ajudar a combater o Covid e também socorrer os setores, já que tem recursos, socorrer o setor do turismo, ver aí quem são os setores mais atingidos e que o governo do estado aproveite isso também e possa fazer chegar na ponta, porque senão nós teremos uma crise muito grande, alguns estados sairão mais rápido e o Rio Grande do Norte ficará atrás. Então eu queria sugerir isso, que aproveitasse essa oportunidade do governo que está sendo tão gentil com o estado e que faça chegar para a população. Deixa eu agradecer aqui a participação do senhor. Foram 45 minutos de entrevista, a nossa audiência subiu, não é uma coisa fácil, então eu queria agradecer a sua disponibilidade. Obrigado, Bexi. Eu que agradeço a vocês. Só corrigindo aqui, foram quanto? Foram 35. 35 minutos. Me colocaram no ar a 12h40. Valeu, ministro. Mas obrigado a vocês, obrigado a todos, obrigado a Luciano, Mariana, Bruno e a todos os ouvintes da Rádio 96. Obrigado, valeu.